Então a ferramenta que eu vou utilizar é a ferramenta Asta, ou Astar, né? Isso porque é uma das ferramentas mais utilizadas no meio acadêmico, nas universidades, nas escolas. Eu acho que o principal motivo disso é porque é uma ferramenta bem antiga e das ferramentas que são 100% voltadas para modelagem UML, ela é a única que tinha a versão gratuita, que era a versão Community. Hoje não existe mais essa versão Community, ou da comunidade acadêmica, né? Mas mesmo assim, você como estudante, você pode se cadastrar lá no site do Asta e declarar que é estudante e conseguir uma licença de 1 ano, pelo menos, e aí pode ficar renovando essa licença. Mas atualmente o Asta é principalmente pago, que é a versão Professional. O Asta só está disponível na plataforma desktop, ou seja, apenas para computador, não é possível você modelar pelo browser, né, pela plataforma web, e não tem versão também para dispositivos móveis. Então, eu considero essa uma limitação aí. Porém, como eu falei, das ferramentas que são exclusivamente voltadas para modelagem UML, ela é a única que tem essa versão gratuita para estudante. E cabe reforçar aqui que é exclusivamente para estudantes. Professores não têm direito a essa versão, essa licença gratuita, né? Então, eu posso mostrar aqui o site, né, para você baixar o Asta. Aqui é o site asta.net, que você consegue baixar aqui na guia Downloads. E aí observe que você consegue baixar aqui o Asta Professional. Eu vou estar produzindo uma aula, pessoal, só de como baixar a ferramenta Asta e de como instalar a ferramenta Asta, entendeu? Bem como você conseguir, se você é estudante, você conseguir a licença gratuita aí por pelo menos 1 ano do Asta, tá certo? Então eu vou fazer uma aula só para isso. E aí, como nós estamos atualmente, né, 100% no ensino remoto e muitos não têm computador, eu destaquei aí algumas ferramentas, as principais ferramentas que eu encontrei, que funcionam na plataforma web. E aí eu destaquei aqui, essas ferramentas não são exclusivamente para modelagem UML, porém ela possui essa parte de modelagem UML bem completa. E é possível modelar tranquilamente diagramas da UML utilizando essas ferramentas que eu destaquei aqui. O Lucidchart, o Draw.io, o Creately e o eDraw Max. Todos esses que eu citei, o Lucidchart, Draw, e o Creately e o eDraw, eles possuem um plano pago, todos eles possuem o plano pago e o plano free também com limitações. Mas para quem não está produzindo profissionalmente, para quem não está modelando profissionalmente, é tranquilo modelar utilizando as versões grátis com limitações, é tranquilo. Eu também vou estar produzindo aí alguns vídeos dessas ferramentas, principalmente do Lucidchart, que dentre elas aqui, dentre essas outras, eu considerei a que atende mais vocês, principalmente quem não tem computador. Por quê? Porque o Lucidchart você consegue modelar utilizando a plataforma web, navegador, né, e mobile também. Ou seja, dentre essas que eu citei, a única que possui aplicativos para celular é o Lucidchart. Os outros não têm aplicativos. Eu tentei utilizar as outras ferramentas, Draw, Creately e o eDraw, pelo navegador do celular, mas não funciona. Simplesmente não funciona. Umas nem abre e outras simplesmente abre, mas fica dando bug e não funciona, não dá certo. Então, se você tem somente celular, eu recomendo que utilize e que baixe aí no seu celular o Lucidchart. Eu vou estar também produzindo uma aula só explicando como utilizar o Lucidchart. A vantagem de uma ferramenta estar disponível na plataforma desktop é que você consegue trabalhar offline, ou seja, sem internet. Então, o eDraw Max, o Draw.io e o Asta tem essa vantagem, né? Para quem tem computador, se faltar internet, você continua modelando tranquilamente. E a vantagem de você ter plataforma tanto desktop como web, uma ferramenta que é cross-plataforma, né, digamos assim, tanto desktop como web, é que com certeza ela tem mecanismo de nuvem que você consegue sincronizar os seus trabalhos, ou seja, o que você faz na web vai refletir no desktop, em qualquer máquina que você logue com sua conta, você consegue, e além disso você consegue compartilhar também com outros membros da equipe o seu modelo. E aí a chance de você perder um trabalho, né, é bem menor e a produtividade também aumenta no momento que você consegue compartilhar com qualquer outro o seu modelo. Então o Draw.io e o eDraw Max têm essa vantagem aí de flexibilizar muito mais os seus modelos, né? Porém, mesmo assim, para você que tem, mais uma vez, para você que só tem celular, eu recomendo o Lucidchart e não se preocupe se você não está conseguindo utilizar o Asta ou baixar o Asta, porque sempre os alunos encontram dificuldade para baixar o Asta no computador, para adquirir a licença do Asta, então eu vou estar produzindo um vídeo só para isso. Então, ó, só mostrando aqui as páginas dessas ferramentas,
aqui eu já mostrei do Asta, né? Aqui é a página do lucidchart.com, a lucidchart.com. Aqui é a página do Draw.io, o link dele é assim, draw.io-epp.com. Aqui é a página do EdrawMax, que é drawsoft.com, o link. E aí é isso, galera. Apresentado aí as ferramentas, eu vou abrir aqui o Asta, né, que é a ferramenta que eu vou trabalhar oficialmente, né? Então eu vou estar abrindo aqui o Asta. Então ele já está me informando aqui, ó, que minha versão trial, né, minha versão de teste gratuita, ela finaliza em 9 de junho. Ele dá um mês apenas. Como eu sou professor, e aí eu não consigo adquirir a licença gratuita, né? Eu teria que comprar. Para comprar a licença, visite o Explorer License. Ok, mas vou aproveitar aqui minha licença de 30 dias apenas, né? Então o Asta, ele abre assim dessa forma. Sim, pessoal, um dos motivos também de eu estar oficializando o Asta como a minha ferramenta que eu vou modelar é que você sabe que no laboratório a internet é ruim e de vez em quando cai. Então, no laboratório, para que a gente não fique na mão, é interessante uma versão desktop, que não dependa de internet. Então aqui no Asta, nessa versão desktop, a gente vem aqui no menu Diagram, Diagrama e Class Diagram. Veja que é possível encontrar muitos modelos da UML, ó, muitos artefatos da UML, tipo o caso de uso, Use Case Diagram, o diagrama de máquina de estados é possível encontrar aqui também, o diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, dentre outros aí. É possível também modelar o diagrama R, aquele que eu apresentei para vocês, é o diagrama entidade de relacionamento do banco de dados. Então, beleza, eu vou clicar aqui em Class Diagram, que é a primeira opção, diagrama de classe. Então, ele já abriu aqui a área de trabalho para a gente. Eu posso estar clicando aqui, ó, ele vai aparecer, clicando aqui na linha, ele vai aparecer essas bolinhas que eu posso aumentar minha área de trabalho. Então, consultando aqui o modelo de visão geral, que a gente destacou as entidades, né, ou as classes, ou os conceitos, eu coloquei em amarelo onde vão ser os conceitos, né, as classes, e eu coloquei turquesa aqui, azul, onde vai ser os atributos, beleza. E já vamos modelar aqui já a primeira classe, aquisição e venda, né? Então eu vou lá no Asta, vou clicar aqui, ó, onde tem esse símbolo de classe. Então todas as ferramentas para o meu design, para o meu desenho, né, eu consigo encontrar aqui em cima. Então aqui ele destaca como class. Eu clico na classe, depois clico na área de trabalho. E aí ele já destaca para mim, para que eu possa colocar o nome da classe. Então nossa primeira classe vai ser aquisição, né? Então vou colocar aqui, classe começando com maiúsculo, aquisição. Tem que ser aquisicão, sem acento, porque esse modelo aqui já vai representar o mais próximo possível do código, tá certo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. E aí, ó, existem aqui, quando a gente passa o mouse em cima dessa classe, existe aqui esse losango amarelo e esse tracinho verde. O losango amarelo, se a gente clicar, ele vai adicionar para a gente um atributo. Então é só colocar o nome do atributo e o tipo, mas por enquanto vamos colocar só a classe, depois a gente se preocupa com o atributo. E no verde aqui, se eu clicar, a ferramenta adiciona para a gente o método, né? Então se eu clicar novamente, ele adiciona outro método e assim por diante. Se eu clicar aqui no losango novamente, ele adiciona outro atributo e assim por diante. Então veja que é muito prático programar no Asta. A ferramenta ela auxilia muito a gente. Pronto, por enquanto eu vou deixar aqui assim aquisição. A outra classe seria venda ou pedido, né? Então vamos chamar de venda, é melhor colocar venda, né? Porque pedido a gente pode confundir muito com a aquisição, né? Que é onde a empresa faz a aquisição do livro com a editora. E a venda seria a venda propriamente dita ao cliente. Então vou criar aqui a classe venda. Outra classe seria cliente. Então clica aqui na classe, digita o nome cliente. Gerentes, a gente decidiu que gerente seria funcionário, né? Seria a classe funcionário. Que aí serve tanto para gerente como qualquer outro tipo de cargo. Gerente seria o cargo em si, né? E não a classe de fato, a classe de funcionários. Vou colocar aqui funcionário. E aí, pessoal, um dos motivos da gente não estar colocando acento e já começar com a regra do paradigma orientado a objetos, né? Que é colocar maiúsculo, não colocar acento em classes, é que a grande vantagem disso é que a partir desse modelo a gente pode gerar o código. Então existe uma opção aqui em ferramentas onde a gente consegue exportar para Java, para o código Java. Então a partir do modelo você consegue exportar o código Java ou importar. Então se você tem só o código, mas não tem o modelo, você consegue importar o código e transformá-lo em modelo. A gente chama isso de engenharia reversa, né? Onde a gente consegue converter o código para modelo ou para uma interface gráfica e assim, ou vice-versa, né? E aí não só para Java, né? Mas para C Sharp e C++, a ferramenta dá opção também. A outra classe seria livro, então vou destacar aqui também livro.
E aí depois a gente vai preenchendo os atributos. Por enquanto vamos destacar aqui as classes. Pronto, aí vem um atributo estoque, né? E o estoque a gente decidiu que seria um atributo de livro. Então eu vou aqui no livro, clica no losango amarelo, vou digitar assim, QTD estoque. Lembre que variáveis ou atributos, a gente começa... Atributos é a mesma regra de variáveis, até porque ela é uma variável, né? Os atributos são variáveis. Então vou colocar aqui com minúsculo. E se for uma palavra composta, né? Que a outra palavra comece com maiúsculo e aí siga novamente em minúsculo. A gente chama isso de camel case, né, na programação. E aí eu digito 2 pontos e coloco o tipo. Veja que a ferramenta já destaca aqui quais os possíveis tipos quando a gente digita os 2 pontos. E aí tem boolean, byte, char, double, float. Então quantidade seria inteiro, né? Então colocar aqui int, clicar fora e veja que a ferramenta ela conserva o sinal para a gente. Aquelas outras ferramentas, o Lucidchart, Draw.io, o Creately, eles não inserem assim automaticamente a visibilidade do atributo com esse menos, né? Ou a visibilidade dos métodos com o mais. Aqui não, aqui ó, se eu não colocar os 2 pontos, o Astra já coloca automaticamente para mim um tipo. Então ele não deixa que fique sem um tipo e sem a visibilidade, se é público ou privado. Então por isso que eu gosto muito do Asta, porque ele acelera a modelagem. Beleza, já coloquei aqui a quantidade de estoque. E aí vamos lá, editora também. E aí não precisa ficar lendo mais o documento, né? É só colocar o que eu destaquei lá, editora. Depois a gente organiza melhor aqui esse modelo. E prazo, né? Prazo seria um atributo da venda, né? Então vou aqui em venda, prazo. Prazo seria a quantidade de dias, né? Então vai ser inteiro. Então 2 pontos, int. Impostos. O sistema deve calcular os impostos e a taxa de entrega. Então imposto seria valor, né? Seria decimal. E taxa de entrega também seria decimal. Então vou aqui na venda, colocar aqui total e impostos, 2 pontos, double. Outro detalhe, pessoal, se eu tiver aqui, ó, no atributo e der enter, ele também adiciona outro sem eu precisar clicar no losango. Então isso também adianta o trabalho, né? O outro vai ser total, deixa eu ver aqui, a taxa de entrega, né? Então taxa, entrega, 2 pontos, double. Então dou enter, deixa eu afastar aqui o cliente, bem como aplicar descontos. Então desconto também seria um atributo de venda. Então se eu não quiser ir no losango, eu posso clicar aqui no atributo, dar enter. Então desconto ou descontos, tanto faz, né? Double também, que vai ser monetário, né, esse valor aqui desse atributo. E por último, cartão de crédito. Então eu vou criar aqui uma classe também, clica lá na classe, não precisa arrastar, tá certo, pessoal? As outras ferramentas que eu destaquei lá também, elas necessitam que você arraste. Então eu acho isso uma limitação de usabilidade. Então eu prefiro essa aqui que você só clica, não precisa arrastar, e aí clica novamente onde você quer que ela fique. Para usabilidade eu acho que é interessante dessa forma. Então eu vou colocar aqui cartão de crédito, né? Ou só cartão crédito, né? Mas vou deixar assim. Ok, então no documento de visão geral a gente só garimpou isso. Então vamos para o caso de uso textual ou detalhado ou expandido, né? Ele recebe esses 3 nomes aí. Caso de uso textual ou detalhado ou expandido, tanto faz. Então aqui a gente conseguiu destacar os atributos da classe livro, não foi? Que é o título, o autor, o preço. Então vamos lá. Vou aqui na classe livro, já tem a quantidade de estoque. E aí vamos acrescentar aqui título. O título vai ser string, né? Então veja que string ele não aparece aqui na ferramenta, ou seja, não está um tipo como padrão aqui da ferramenta. A ferramenta só tem como padrão aqueles tipos primitivos, né? Int, float, double, boolean. Então quando a gente der enter aqui ou clicar fora, a ferramenta vai me dizer, ó, você quer criar um novo string para um tipo? Ou seja, você quer criar um novo tipo com esse nome string? Sim. E aí ele aceitou aqui. Beleza, qual é o próximo? Autor. Então vou digitar aqui autor, 2 pontos, vai ser string também. Então perceba que o documento não precisa especificar qual o tipo desses atributos. Como eu já falei, esse documento aqui de caso de uso expandido, ele é da fase de análise. Ele não está no nível baixo, né? Ou seja, no nível de linguagem de programação. Então não precisa especificar aqui. O nível de abstração aqui é mais alto, é a nível de negócio. E isso, como vocês já aprenderam na disciplina, é para facilitar a compreensão do projeto. Como todo projeto é assim, né? O da engenharia civil é assim. A gente tem níveis de abstração para facilitar o entendimento da complexidade do projeto como um todo. Então, autor, preço
preco vai ficar assim preco, né? Sem acento, sem cedilha. 2 pontos double. Perceba que eu não estou mudando aqui a visibilidade desses atributos, estou deixando tudo com menos, porque, por padrão, na orientação a objetos, os atributos eles são todos privados, com raras exceções, depende de cada caso. Mas a maioria dos casos são, por padrão, todos privados. Por isso está com menos aqui, eu não estou modificando. E os métodos, por padrão, geralmente a maioria deles são públicos. Por isso que fica com mais assim. Em programação você vai aprender sobre isso aí, mais a fundo, né? Ou seja, quais os motivos de ser dessa forma, né? Porque os métodos a maioria é público e porque os atributos a maioria são privados. Então preço, número de páginas, então vou colocar assim, número páginas inteiro, né? Porque não tem 2 páginas e meia, então vou colocar int aqui. A gente poderia também, pessoal, colocar aqui como classe, né? Tipo integer. Aí a ferramenta vai dizer que não existe esse tipo, quer criar sim. Poderia ser também, só que para ficar mais rápido, vou colocar o tipo primitivo mesmo e não como classe. Double também aqui poderia ser criada como classe. Quando eu estou dando enter, ele está vindo para esse aqui. Então vou clicar fora. Aí sim, ele diz que quer criar um tipo double? Sim. E aí ele fica maiúsculo. Só que eu vou colocar double primitivo mesmo. Já string não tem a versão primitiva, né? A versão primitiva seria char. Só que char ele só vai aceitar um, a não ser que você use uma cadeia de caracteres, né? De char. Limitando aí a quantidade de caracteres que o char tem. Já string ele não vai ter essa limitação. Então por isso é recomendado que a gente utilize string. Na maioria dos casos, né? Agora, se por exemplo for sexo, né, que só tem geralmente um caractere, depende da definição da equipe aí. Mas se a equipe decidir, ou o profissional decidir que sexo só vai ser um caractere, aí é mais interessante que a gente utilize o char, que aí a gente consegue poupar a memória, né? Então perceba, pessoal, que à medida que eu vou modelando junto com vocês, eu vou destacando algumas teorias, algumas regras, algumas dicas de boas práticas de modelagem, de você estruturar o código da melhor forma. É melhor do que eu estar colocando em slide e ficar só lendo o slide dessas boas práticas de modelagem, de estrutura do código, e aí depois ir para a prática. Eu prefiro em meio à prática ir abordando esses conceitos teóricos. Por isso, pelo amor de Deus, não pule nada dessa aula prática, não fique pulando. Porque se você ficar pulando, você vai perder esses conceitos que eu vou falando à medida que eu vou praticando aqui com vocês. Então vamos lá, número de páginas, editora. Agora, editora, perceba, eu tenho um conceito, muita calma nessa hora aqui, pessoal, preste muita atenção agora. Editora é uma classe, a gente não destacou aqui como classe, por que é uma classe? Porque a editora tem várias informações, ela não é um atributo simples, só o nome, né? Editora vai ter um CNPJ, vai ter um endereço dessa editora, onde é que se localiza, vai ter um status, se ela está bloqueada, excluída ou não, uma série de informações sobre essa editora. Então veja, quando a gente encontra uma série de informações que são de um conjunto em comum, né, que essas informações elas são em comum, elas dá essa ideia de conjunto, de reunião de características, a gente consegue identificar uma classe. Então a gente organiza numa estrutura única, engloba todas essas informações numa estrutura única, que a gente chama de classe. E aí fica mais organizado, fica mais fácil de armazenar o código, ou melhor, as informações. Então veja, a gente não vai colocar simplesmente aqui, vou colocar aqui editora, né? A gente não vai colocar simplesmente editora como string. Por quê? String ele armazena um dado só, né? Um texto. Mas editora, ela é uma estrutura. Ela possui vários textos, vários atributos de diversos tipos dentro dela. Então, por essa razão, a gente diz aqui, ó, que editora não vai ser do tipo string, vai ser do tipo editora. Veja que até a ferramenta destaca aqui para mim e apareceu editora. Eu posso clicar aqui, que ele já coloca para mim. Eu clico fora. Se não tivesse essa editora aqui, já criada, a ferramenta ia dizer para mim, ó, deseja criar, quer ver, ó, eu vou apagar aqui essa editora, com o botão direito em cima dela, e tem 2 opções para deletar uma classe, que é delete, né, from model, e delete from diagram, ou delete do modelo, e delete apenas do diagrama. Então, se eu deletar apenas do diagrama, ela ainda vai continuar
Ó, deleta apenas visualmente aqui da área de trabalho do diagrama, mas ela ainda vai continuar aqui, ó, editor ainda continua aqui, na minha árvore de classes aqui, né, onde ele destaca para mim tanto as classes como os atributos de cada classe. Então veja como é que fica organizado aqui, né. Ou seja, eu ainda posso arrastar a editora para cá, ó. Eu não perco. Então isso é importante aqui, né. Eu acho muito interessante esse recurso de apagar apenas o diagrama, mas não perder essa classe que se ela já tiver construída. Mas nesse caso eu vou deletar do modelo. E ele diz, ó, o modelo selecionado está sendo usado. Você quer deletar mesmo assim? Sim. Aí veja que ele já mudou aqui, ó. Então o Asta ele é muito integrado às coisas, é bem integrado mesmo. Ele não permite erros. Então ele facilita a sua vida para que você não esqueça nada, né? Que você deixe tudo certinho. Então veja só, ele deletou daqui a minha classe editora, e se eu for criar aqui, ó, editora, clicar fora, ele diz, esse tipo não existe, tá vendo que agora ele diz? E antes não dizia, porque já tinha criado editora. Deseja criar? Sim. Aí ele criou aqui, ó, a classe editora, que eu posso arrastar, se eu quiser. Então é isso, se você se deparou com essa situação que você vai colocar o tipo aqui do atributo como classe, e ele ainda não existe no seu diagrama, não precisa clicar aqui no diagrama e criar. Você pode simplesmente digitar, clicar fora, dizer para a ferramenta que você quer criar, ela vai criar aqui e você arrasta. Então veja que existem essas flexibilidades aí. Inclusive, ó, quando a gente criou o tipo string, que é uma classe também, né, ele criou aqui pra gente, ó, string. Ele criou esse tipo. Ele criou o tipo também como classe integer. Então essas classes aqui não vão estar em nosso diagrama, mas poderia estar também, ó. Mas não faz sentido estar aqui. Então vou deletar aqui do modelo, ou do diagrama, né? E tudo ok, né, agora. Então é isso, ó. Da mesma forma eu já vou adiantar aqui, sem continuar aqui o modelo, né? Já vou adiantar aqui, por exemplo, a venda. A venda ela tem um cliente, né? Ela possui a informação do cliente. Então ela vai ter aqui como informação o cliente. Só que mais uma vez, se eu colocar aqui como string, perceba que eu só vou ter apenas a informação do nome, né? A única possibilidade seria apenas a informação do nome. Eu não posso colocar na hora de preencher a venda lá, e aí depois eu vou detalhar em uma outra aula para vocês quais são as regras para a gente nomear atributos ou utilizar atributos, que uma delas é que um atributo não pode ser multivalorado. Ou seja, quando a gente preencher, por exemplo, o cliente lá na venda, a gente não pode colocar dentro de um string todas as informações de um cliente, nomes, não, tem que estar tudo separadinho em uma estrutura. Por isso não pode ser string. Eu tenho que colocar aqui a estrutura cliente. Então esse atributo vai ser do tipo estrutura cliente, ou melhor, do tipo classe cliente. Então por isso que eu estou colocando aqui com maiúsculo. E agora vocês entendem a razão por que as coisas têm que ser nomeadas com maiúsculo e com minúsculo. É justamente para fazer essa diferença. Quando a gente bate o olho, a gente sabe que aqui é um atributo e aqui é uma classe. Então eu posso ilustrar para vocês para que vocês entendam melhor a razão por que esse atributo aqui é do tipo estrutura cliente. E aí é possível com isso, né, dentro desse atributo eu ter uma série de informações que eu precise. O nome desse cliente, o CPF dele e aí vai. Eu não coloquei ainda aqui, mas já eu vou colocar quando a gente seguir lá no modelo. Mas só dando um exemplo aqui sobre isso, pessoal, de uma classe estar contida em outra, ou uma estrutura estar contida em outra estrutura, sobre esse tipo de organização, sobre esse esquema de organização que é da orientação a objetos, principalmente da orientação a objetos. Outros paradigmas também possuem isso, esse recurso, mas eu considero como principalmente da orientação a objetos. Então, se eu vier aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ó, como é que é possível um objeto estar contido em outro objeto, ou uma estrutura estar contida em outra estrutura? Em linguagem de programação, vocês aprenderam que quando a gente cadastra uma classe na memória, a gente chama esse cadastro de objeto, né? Então eu posso ter vários cadastros de uma mesma classe. E esses vários cadastros a gente chama eles de objeto. Então eu tenho aqui o pedido 1 e o pedido 2. Ambos são objetos, ou seja, melhor dizendo também instâncias, porque eles foram cadastrados na memória. Eles são objetos e instâncias da classe pedido. Então ele possui aqui as informações ID 15, por exemplo, a data desse pedido ou dessa venda, né? 10/5/2020, o valor total desse pedido é 250. Agora, quem foi o cliente desse pedido? Veja que eu não tenho aqui as informações desse cliente diretamente, mas tem o objeto contido dentro desse outro objeto.
Então, nesse atributo aqui do objeto pedido 1, esse atributo cliente, eu tenho um objeto dentro dele com as informações do cliente. É um objeto contido em outro. Eu fico repetindo muito, pessoal, que é para que vocês consigam gravar bem aí na memória, né, o entendimento. Então, o valor desse atributo cliente, ele faz referência, esse valor contido nele, faz referência ao objeto cliente 1, que é esse objeto aqui, ó, com o ID 33, que é o identificador, né? É o código do cliente. O nome, Eliomar Campos, o CPF tal. Então, a qualquer momento no meu programa, no meu software, se eu quiser acessar as informações do cliente a partir desse pedido, ou seja, quem foi o cliente, ou melhor, qual é o nome do cliente do pedido 1, do pedido 15. E aí eu consigo ó, acessar, entrar dentro desse objeto cliente 1 e acessar o nome dele. Então, o cliente desse pedido 1 foi Eliomar. A gente consegue entender melhor isso em programação, né? Aqui é só para que vocês saibam por que a gente coloca uma estrutura dentro de um atributo e não, ou seja, a gente coloca uma classe dentro desse atributo, dessa forma aqui, né? E não simplesmente colocar o tipo string. Então a razão é essa, porque cliente tem várias informações e não tem uma informação só. Cliente é uma estrutura de informações, né? Ou melhor, uma estrutura de dados, melhor dizendo, né? Então veja bem, ó, outra vantagem da gente estruturar dessa forma é que não vai haver repetição de cadastro. Por exemplo, eu posso ter aqui o meu pedido 2, um segundo pedido, uma segunda venda. Aí tem aqui a data dela, o ID dela, né, o valor total, por exemplo. E aí essa venda, esse pedido, faz referência ao mesmo cliente 1. Então veja, um cadastro só de um cliente, ele pode ser reutilizado para N vendas, para N pedidos. E isso faz sentido, né? Então nas próximas aulas a gente vai estar até abordando mais detalhadamente sobre esse conceito aqui. Por exemplo, um pedido, por exemplo, um cliente ele pode estar em N pedidos. Tá ok? Então, concorda comigo que a organização disso fica bem melhor. Ou seja, eu tenho uma estrutura única, eu tenho um objeto único, cliente, e aí eu consigo reaproveitá-lo o mesmo cadastro para N situações ou para N pedidos. Nesse caso aqui dos pedidos. Então é isso. Voltando aqui ao nosso modelo. Então, a editora tá fechado, né? A razão do porquê a gente colocar como classe lá e não como string. E aí tem ISBN e imagem de capa. Beleza. Então, vou colocar... Opa, voltar aqui para pasta. Então, o nosso livro vai ter ISBN, que vai ser do tipo string, né? ISBN é um código internacional dos livros, né? Todo livro tem um código único aí. Então, é um código que pode conter números e letras e traços aí, eu acho. Então, eu vou colocar como string. Se fosse só número, aí eu colocava como inteiro. E o outro atributo seria a imagem, colocar assim, img capa, né? Vai ser do tipo image, que é uma classe do Java que a gente consegue adicionar imagens. Ele vai dizer que essa classe não existe, deseja criar sim. Ok, atributos adicionados, segundo essas informações aqui. Outra classe aqui também que a gente destacou foi a classe lista, que a gente encontrou aqui no diagrama, no caso de uso textual. Então eu vou criar também aqui uma classe lista. E essa classe a gente identificou que ela seria o carrinho de compras. Beleza, vou digitar aqui a classe lista. Poderia ser itens também, né? Poderia colocar aqui item lista. E aí essa classe deve conter os livros, né, dessa lista. Endereço, classe endereço também. Olha só a quantidade de classe, pessoal. Vou colocar ela aqui. E aí quantidade, né? Indica a quantidade desejada para cada um. A quantidade de livros nessa lista, né? Então aqui na lista de itens, vamos colocar aqui a quantidade, ou só quantidade, né? Porque com certeza vai ser livro. Então quantidade do tipo inteiro. Preço unitário e subtotal do livro, né? Que faltou aqui em cima. Não, preço total, a gente já colocou aqui no livro, preço. Não precisaria nem ter destacado aqui. E aí subtotal e valor total. Isso aqui diz respeito à venda, né? Então eu vou lá em cima aqui em venda e vou adicionar o valor total do tipo double e o subtotal. Agora, o subtotal não estaria aqui em venda, não faz sentido. O subtotal estaria, vou até tirar daqui, ou você pode vir também, botão direito em cima da classe, delete atributo, atributo 17, né? Ou poderia vir aqui também, ó, na classe venda, vir aqui no atributo, botão direito, e deletar. Ou Command D, né? Então poderia vir aqui em cima do atributo, dar um Command D, ou Ctrl D, né? Command D porque eu estou no Mac aqui, e aí ele deleta. Não é backspace, é com Ctrl D. E aí o subtotal a gente coloca aqui, né? Subtotal, do tipo double.
A gente coloca no item da lista o subtotal. Então, voltando aqui, endereço a gente já colocou. Endereço de entrega, aqui vai ser um atributo da classe venda. Então, vou aqui em venda, colocar endereço, entrega, do tipo endereço. Então, olha só aqui, ó. Mais uma vez, veja que endereço não é uma informação só, é uma estrutura de dados. Então, por isso que eu estou dizendo que esse atributo endereço entrega, ele vai conter um objeto, né, futuramente lá no código, do tipo endereço. Então, essa é a forma de organizar aqui. Futuramente a gente vai ver que no modelo a gente não precisa deixar destacado assim. Por quê? Porque a gente vai ter as relações aqui, os relacionamentos, ou seja, eu posso dizer isso aqui, ó, clicar aqui nessas setinhas de relacionamento e clicar na classe e arrastar. Ó. Eu estou dizendo que venda se relaciona com o endereço e venda se relaciona com o cliente. E aí sim, essas linhas de relacionamento, elas já dizem tudo. Elas já dizem que a venda tem um cliente e que uma venda tem um endereço. Então, por isso, eu não preciso colocar aqui destacado como atributo visualmente no diagrama, mas lá no código vai ter. Então, como as linhas já estão me informando isso, eu não precisaria, mas como é a primeira aula, para facilitar o entendimento de vocês, eu estou destacando aqui como atributo, esse do cliente e esse do endereço, tá certo? E eu não quero envolver muito aqui ainda relacionamento entre classes. Então eu vou deletar aqui por enquanto. A gente vai evoluir muito esse modelo aqui à medida que for avançando as aulas. E aí aplicando todos os conceitos de orientação a objetos. Então vamos lá, a data de chegada, né? O sistema apresenta a taxa de entrega, a data de chegada prevista em uma lista de cartões de crédito e uma lista de cartões de crédito. Então data de chegada. Ó, pessoal, sobre essa data de chegada, eu consigo enxergar a necessidade de uma classe que ela não está destacada aqui, mas que a gente poderia organizar esse tipo de informação sobre a data de chegada da encomenda, né, do livro, em uma outra classe. Essa classe poderia ser chamada de encomenda, né, ou entrega, e aí a gente poderia armazenar nessa classe as informações de qual foi a empresa transportadora, qual foi a data de chegada, ou até mesmo qual a data prevista, né? E aí a gente tiraria essa taxa de entrega aqui, ou até o total de impostos, a gente removeria aqui da venda e colocaria nessa outra classe. Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui em venda e futuramente a gente vai melhorando esse modelo. Até porque isso é uma recomendação, né, da metodologia ágil, né? Que é a gente ir evoluindo à medida que for evoluindo as iterações. Então, não é problema a gente errar agora na modelagem, mas a gente pode melhorar isso futuramente. Então, eu vou colocar aqui, para que não fique muito extensa essa aula e para que vocês não se assustem tanto aí, né? Com tanta classe desse jeito. Então, a informação é da data de chegada, né? Então, data chegada. Então, perceba que o analista ele tem que ter essa malícia, né? Ele tem que, apesar de não estar no descrito lá no texto, no caso de uso, ele precisa enxergar essa organização, né? Claro que de acordo com as experiências que ele adquiriu, né? Então, vou colocar aqui o tipo date. Para data, a gente coloca o tipo date. Date não vai estar aqui. Por que o tipo date? Porque é a melhor forma da gente armazenar datas em programação, né? Então, criei aqui a classe data, que não existia. Ele pediu para que eu confirmasse a criação, eu confirmei, beleza. Data de chegada da venda. E aí aqui tem as informações da bandeira do cartão, né? Últimos 4 dígitos, beleza. Então vamos lá no cartão de crédito e adicionar aqui a bandeira, tipo string, né? Que vai ser Visa, Master. E aí, o que tem mais? Os últimos 4 dígitos. Vou colocar aqui 4 dígitos do tipo int, né? Poderia ser string também ou até char. Então vou colocar assim, pessoal, como ele está limitando a 4 dígitos, é mais interessante que a gente deixe bem claro para a equipe de programação, que for pegar esse modelo e gerar o código, que os tipos, que esse valor ele vai ter uma limitação de 4 dígitos, não pode ser mais nem menos. Então é melhor que seja o tipo char. Vou colocar aqui char de 4 dígitos, entre colchete, né? Em programação vocês sabem que o char é representado assim, o limite de caracteres que ele tem. Beleza, 4 dígitos, número do cartão de crédito, e aqui vai ser string, né? Que pode conter pontos ou não. E aí, colocar assim, num, número só, né? E aí aqui vai ser string, que mais uma vez. A gente poderia colocar também como char, especificando a quantidade de números, né? Como é um padrão, né? Sempre a mesma quantidade. Mas aí pode ficar na dúvida, vai ser com pontos ou não? E aí você fica nessa dúvida, não sabe quanto vai ser o limite de casas aí,
Então, nesse momento, a essa altura do campeonato, o chá não seria interessante. Pode ser uma modificação futura isso aí, né? Então vamos deixar como string mesmo, para não gerar problemas. E aí tem o nome do titular do cartão, né? Nome titular, string, com certeza. Que eu não sei quanto vai ser o limite de casas decimais, né? Tem nome aí de pessoas que são gigantes, outros são pequenos, então como string deixa solto, deixa livre a quantidade. A validade desse cartão. E aí validade, né? É data ou não. A validade sempre é o mês e o ano, né? Então nesse caso, eu vou colocar como date. E aí depois os programadores se viram para ver como é que vai tratar isso aí, né? Porque é só mês e ano. É possível, tem classes no Java, por exemplo, que é possível estabelecer só, especificar só o mês e o ano. Então tem a classe calendar também, que é mais atual para isso, mas eu vou colocar date. Por enquanto não vamos se importar tanto com isso não. O código de segurança. Então o código de segurança é sempre 3 dígitos, né? Aqui sim, né? Código de segurança, que é o CCV, né? Ou PIN. CCV ou é CVV? Eu estou confundindo agora. Mas vamos lá, código de segurança fica melhor. E aí eu colocar como chá de 3 dígitos, que sempre vai ser 3. Agora, se futuramente mudar essas regras, aí ferrou, né? Tem que fazer uma manutenção aí no código. Tipo, se as entidades que regulamentam esse sistema aí decidir que agora vai ser 4 dígitos para o código de segurança ou 5 dígitos, aí ferrou, né? Mas vamos deixar como 3 mesmo. E aí a gente identificou também a classe aprova, né? Que é a aprovação do cartão de crédito. Então vou colocar mais uma classe aqui. Meu Deus do céu. Quanta classe. Aprovação. Então percebam também, pessoal, que... Opa, aqui eu identifiquei que o i está minúsculo, né? Aí o professor errando, tá vendo? Tem que tirar ponto, né? Então, aprovação, perceba que eu não coloquei a prova, né? Fica estranho. Coloquei a aprovação mesmo do cartão de crédito. Percebam também, aproveitando que eu falei isso, que o nome das classes é sempre um substantivo. Percebam isso, ó. É sempre nomes substantivados, não são verbos. Nomes de atributos também percebam que são substantivos, não são verbos. Verbos são restritos apenas para métodos, tipo calcular alguma coisa, validar alguma coisa, tá certo? Nessa aula a gente não vai estar colocando os métodos, apenas na próxima aula, mas vocês vão ver que é sempre nome de verbo. Método significa ação, né? Ele vai fazer alguma coisa, então por isso tem que ser um verbo no infinitivo. Calcular, fazer, verificar, validar. Então isso aí é mais uma regra aí das boas práticas do paradigma orientado a objetos, da forma de programar, né? Então essa classe aprova, a gente definiu que ela vai ter esse atributo aqui, código de autorização. Então vamos lá. Vamos lá criar na classe aprovação, colocar o código autorização, né? Com certeza eu já colocar como string, pode ser um código com texto, aí eu não sei quais são as regras disso. Teria que analisar outros documentos aí da empresa, né? Como é que funciona esse código de autorização. Mas como por enquanto a gente só tem esses 2 documentos para se basear, eu vou colocar como string. Então veja a importância de analisar outros documentos também, né? Não só os modelos. Aqui também, pessoal, eu já identifico, a gente não viu aqui, mas eu já identifico que a aprovação vai ter um status, que é aprovado ou não. E aí a gente coloca isso como tipo boolean, que se for verdadeiro, se for true, significa que está aprovado, né, esse cartão. Se for falso, significa que foi recusado. Então a gente coloca aqui um status dessa aprovação, dessa transação, né, como boolean. Poderia colocar também a data aqui, poderia encher de atributos, mas a gente vai encher mais ao longo das outras aulas. E aí vem aprovada ou não, ou seja, a compra se foi aprovada ou não. Colocar aqui na venda um status, tipo boolean também, se foi aprovado ou não. E o número do registro para rastreamento do pacote. Então veja como as informações estão bem misturadas aqui, né? Número de registro para rastreamento do pacote. Seria na venda aqui, né? E aí veja aquela necessidade de criar uma classe só para essas informações do rastreamento da encomenda, né? Mas eu vou colocar aqui por enquanto. Seria o código rastreamento, né? Seria a string, com certeza, porque tem números e letras. Isso aí eu tenho certeza que é assim. Código rastreamento, beleza. Então veja, aqui a gente já identifica, ó, código de rastreamento, a data de chegada, endereço de entrega, taxa de entrega. A gente já percebe que essas informações, elas não estão tão relacionadas assim estritamente com vendas. Faz parte da venda, só que a gente já percebe que é melhor organizar isso em uma outra classe que a gente chamaria de encomenda ou despacho ou alguma coisa assim. Ou até mesmo
entrega, né? A gente chamaria essa classe de entrega. Bem, ficaria mais organizado, futuramente a gente faz isso. E aí, a última classe que está destacada aqui seria carrinho de compras. Então, apesar de ter um item de lista aqui que tem cara de carrinho de compra, né? A gente vai estar vinculando aqui os livros, a quantidade de livros dessa lista. Um carrinho também é uma lista. Só que percebam aqui que ele diz que vai dar ao cliente a possibilidade de salvar o carrinho de compras. Então eu vejo uma necessidade aqui de criar uma classe só para o carrinho de compras que teria informações extras, além dos itens. Tipo a data que esse carrinho de compra vai ficar salvo. Então veja aqui que ele diz, ó, o sistema informa ao comprador quantos dias o carrinho ficará disponível. Então veja, eu acho que não é interessante colocar nos itens, poderia até ser. Mas eu vou colocar aqui uma classe chamada de carrinho, a gente vê a necessidade de removê-la ou não, chamar de carrinho, carrinho só, né? E aí esse carrinho vai ter quantos dias, a quantidade de dias que vai ficar disponível, se está disponível ou não, né? Então, quantidade de dias do tipo int e um status, disponível ou não. A gente pode colocar assim também, is é muito comum os engenheiros colocarem assim, ó, os projetistas colocarem assim, is disponível, e aí boolean, né? O que significa o is? Significa está, né? Está disponível. Então, para ficar mais chique, né? A gente coloca o is disponível, boolean. É melhor do que colocar simplesmente status aqui, né? Aqui poderia ser também is autorizado, is aprovado, né? Essa classe poderia ser chamada também de aprovação, ou de autorização, né? Poderia ser também. Tá mais com cara de autorização, né? Então, colocar aqui, mudar o nome para autorização. E aqui a gente já não precisa estar colocando isso. Não precisa estar colocando o nome código de autorização, porque a classe já é autorização. Isso é até uma recomendação também das boas práticas de modelagem, que você não pode, e isso é muito comum para quem está começando a modelar, ficar repetindo o nome das classes. Apesar de no modelo entidade de relacionamento lá do banco de dados, a gente repetir o nome das tabelas lá, né, tipo código autorização, status autorização. Aqui na modelagem orientada a objetos, no diagrama de classes, não é recomendado que a gente repita o nome da classe nos atributos. Lá no mundo de banco de dados, no paradigma relacional, tem outro motivo da gente repetir isso que eu não vou esclarecer aqui para não ficar mais longa ainda essa aula. Mas saibam que aqui no diagrama de classes não é recomendado, então vou colocar só código aqui e só status. Mais uma vez, pessoal, não coloque o nome da classe junto do atributo aqui, repetindo. Não faça isso, coloque só o nome do atributo. Se esse atributo está nessa classe, então significa que esse número é do cartão de crédito. Não precisa dizer número cartão de crédito. Se está na classe cartão de crédito é porque é o número do cartão de crédito. Entendeu? Lá quando a gente for para a programação, vocês vão perceber que não existe essa necessidade. E aí a gente finaliza aqui o garimpo para fazer o design aqui, para fazer a modelagem do nosso diagrama de classes. Pronto, pessoal, agora chegou a hora de tentar identificar os atributos por conta própria, né? Ou até novas classes também por conta própria. Mas por enquanto, para não ficar tão gigante aqui, eu vou identificar só os atributos. Ou seja, identificar os atributos sem os documentos, né? Sem ser com base mais no documento de visão geral e no caso de uso textual. Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui. Por exemplo, cliente. Cliente com certeza ele vai ter nome, né? Apesar de não estar especificando no documento, mas com certeza ele tem nome. Então, CPF e, por exemplo, data nascimento, né? Do tipo date. Então, beleza, livro a gente já especificou. Funcionário também tem nome, com certeza, né? CPF também. E vamos colocar aqui, por exemplo, salário base, né? Do tipo double. Editora. É claro que funcionário e cliente tem mais, mas para não me alongar muito aqui na aula, eu vou colocar só esses por enquanto. Editora tem o nome, e aí mais uma vez, eu não preciso colocar nome editora, nome funcionário, porque eles já estão na classe funcionário. E aí lá no código isso não vai ter problema fazer dessa forma. Aí CNPJ dessa editora, né? Aí vem o endereço dessa editora, endereço do tipo endereço, não é do tipo string, porque endereço tem rua, bairro, tem uma série de dados aqui. Então é do tipo classe e endereço que já está aqui descrito pela gente. Aproveitando, vamos colocar aqui o endereço, os atributos rua, número, e aí número é uma polêmica, né? Inteiro ou string. Existe uma dica para quando a gente está com essa dúvida, que é, por exemplo, você vai fazer um cálculo com o número do endereço? Não, né?
Você não vai calcular um endereço, os números das casas. Então, seria string. Até porque pode ser que mude também para que o número seja tipo 30A, 30B, né? E aí eu fico puto quando tem um sistema ou um site, quando eu vou cadastrar o endereço, ele não deixa eu colocar que minha casa é 30A. Então ele só deixa eu colocar 30. E quando eu coloco 30, vai pro vizinho aqui, que é o número 30. Isso me dá uma raiva. Eu tenho que colocar lá no complemento, mas muitas vezes a encomenda não está descrita lá, né? O complemento ou até a descrição do endereço. Então, pensando nisso, vou colocar aqui também como string, né? E CEP. CEP também seria string. E aí tem várias coisas do endereço, né? Vou colocar só três mesmo para a gente reduzir aqui o tempo. O que é que tem mais aqui que a gente não colocou? Pronto, só isso, né? Eu vou tirar aqui essas operações, tá certo? Ctrl D, né? Ou se você tiver no Mac, Command D. Pronto, removeu. Agora faltou as informações aqui da aquisição, né? A aquisição, com certeza, vai estar dizendo qual foi a editora que você adquiriu, né? Que a empresa adquiriu aqui o livro, né? E aí a editora vai ser do tipo editora. Editora vai ser do tipo editora, né? Que é classe. Não é apenas uma informação dessa editora, são várias informações, por isso o tipo é classe. Qual foi a data dessa aquisição, né? Do tipo date. O date também é uma estrutura, né? Por isso que eu estou colocando aqui como classe. Qual foi o livro, né? Dessa aquisição, então livro do tipo livro. E só isso por enquanto, né? Aqui na venda faltou o mais importante aqui, que é o cliente, né? Cliente do tipo cliente também. Não, cliente eu já coloquei aqui em cima, né? Ele não vai nem deixar, ó. Essa é uma vantagem também. Se fosse nas outras ferramentas, a gente pode repetir aqui o nome dos atributos que ele deixa. Já aqui no Asta ele não deixa. Então, por isso eu prefiro o Asta 1000 vezes. Apesar dele estar na versão só desktop, ou seja, não tem como ser aqui colaborativo, né? Eu não posso trabalhar em equipe aqui ao mesmo tempo, todo mundo junto, né? Editando o mesmo documento, colocando o documento já sincronizado com a nuvem. Se bem que se esse documento aqui estiver na minha pasta da nuvem do meu computador, ele vai estar sincronizando com a nuvem, né? Mas não tem a colaboração em equipe. Então a venda ela vai ter o cliente, o endereço, o livro, né? É o livro que falta aqui na venda. Então livro do tipo livro. Só que veja só, essa venda ela pode ter um ou mais livros. Ela não pode ter nenhum livro, mas pode ter um ou mais. Pode ter um, dois, três e aí N livros, né? Então veja só, se eu colocar simplesmente livro aqui, eu vou estar limitando essa venda a um livro apenas. Então isso aqui já não dá certo dessa forma. Veja só o pensamento aqui, ó. Veja só o macete. Essa venda ela vai ter uma lista de livros, né? Ou de itens. Logo, eu já sei aqui que aqui vai ser itens, livro, ou só itens, né? E qual é o tipo? Item, lista. Então item, lista é o tipo. Só que veja, se eu colocar também dessa forma, eu só vou ter um item de lista, ou seja, eu posso comprar lá o livro Java, sei lá, 10 livros Java, colocar aqui. Só que eu posso ter outro item, que é o livro de C Sharp, 10 livros ou 5 livros de C Sharp. Aí eu vou ter um outro item de lista. E agora, esse outro lista, como é que adiciona na minha venda? Dessa forma não é possível. Principalmente se você já pagou programação, você vai saber que não é possível dessa forma. Dessa forma que está aqui, eu só consigo colocar um item apenas, ou seja, um livro. É claro que aquele livro pode ter quantidade 10, mas se eu colocar outro livro, outro item, não tem como. Logo, esse tipo aqui vai ser um tipo array, array de itens de lista, ou seja, vou ter uma lista contendo vários itens de lista, né? Até esse nome lista aqui está confundindo, né? Por isso. Então eu vou tirar, vou colocar só item apenas. Ele até mudou aqui automaticamente, ó. Quando eu mudei aqui, então essa é a vantagem do Asta, pessoal. E aqui sim, agora fica mais compreensível, né? Eu tenho apenas um item, veja só. Eu quero uma lista. Então eu vou utilizar aqui o tipo do Java, que é o ArrayList. Ele não vai estar aqui aparecendo como padrão no Asta, mas a gente cria ele, ó. E ele é dessa forma aqui que a gente cria. Se você ainda não viu esse assunto em programação, não se preocupe. Apenas saiba aqui para representar arrays, vou colocar a foto Y aqui, né? Para representar uma lista de alguma coisa, por exemplo, uma lista de livros, uma lista de endereços, uma lista de imagens, uma lista de datas, é a classe ArrayList que a gente consegue fazer isso, organizar essa lista. Então ela é descrita dessa forma. Eu tenho um ArrayList e quais são os elementos desse ArrayList, dessa lista? Os elementos são do tipo item. Por isso que eu coloco aqui o menor que e o maior que. Em programação, se vocês não viram, vocês vão entender futuramente isso aí.
Então ele diz aqui, quer criar um novo tipo ArrayList? Sim. Olha, agora sim. Quem bateu o olho, o programador que bateu o olho aqui nessa classe, nesse diagrama, ele vai entender, ele quer criar um atributo do tipo lista de itens. Esse é o entendimento aqui. Beleza, o que mais a minha venda tem? O meu item, ele vai ter o que aqui também? Livro, né? Então, livro do tipo livro. Aí sim, o livro não vai estar aqui na venda. Deixa eu diminuir o zoom aqui. O meu livro não vai estar aqui na venda, o meu livro vai estar dentro do item. E o item vai estar dentro da venda. Isso é interessante, esse tipo de organização, que no princípio vocês se confundem bastante, mas é assim, pessoal, que organiza. Com o passar do tempo, vocês vão adquirindo essa maturidade de enxergar essa organização, esses tipos de organização aí. Então no meu carrinho aqui eu poderia ter os itens também do tipo ArrayList, mas vou deixar o carrinho de lado aqui e a gente pensa sobre ele depois. Vamos se preocupar por enquanto em venda e em item, né? Uma classe que a gente não fez ainda é a classe usuário. Que usuário, com certeza, vou precisar das informações do login e senha, né? Vou precisar guardar essas informações. Então, usuário, login do tipo string e senha ou password, né? Vou colocar senha aqui, também do tipo string. Esse usuário, ele pode ter permissões ou privilégios ou não, né? Eu poderia ter aqui uma classe permissões, só que aí eu vou deixar essas permissões, essa classe permissões para depois. Que aí é de outra forma que a gente faz essas permissões aí. Então eu posso dizer que o cliente ele tem um usuário, né? Usuário do tipo classe usuário. Olha a organização aí aparecendo, ó. Porque o usuário ele é uma estrutura, né? Eu não posso colocar aqui o usuário como string no cliente. Tem que ser estrutura usuário que aí contém o login e senha. Eu lembrei também que no documento a gente identificou que essa empresa ela tem filiais, né? Eu poderia colocar aqui uma classe filial também, mas eu vou deixar para futuramente a gente lembrar disso. A venda também, pessoal, ela tem a informação da aprovação, né? Então, eu não coloco aqui, eu prefiro não colocar aqui o cartão de crédito. Eu prefiro colocar a autorização, vou chamar de autorização pagamento. PGT, né, de pagamento. E aí eu coloco a classe autorização aqui. E nessa autorização eu consigo, veja, eu posso acessar a venda. Aí da venda eu entro na autorização. Como a autorização é uma estrutura, eu consigo entrar nessa autorização e acessar as informações do cartão de crédito. Então aqui eu já vou acrescentar o atributo cartão crédito, do tipo classe cartão de crédito. Então veja a organização aqui, ó. Eu não concentrei aqui em autorização a bandeira do cartão, a validade, não. Ficaria desorganizado. Eu preferi concentrar em uma classe específica para o cartão de crédito. E aqui na classe autorização, eu simplesmente faço esse vínculo, né? Ó, autorização tem um atributo cartão de crédito do tipo cartão de crédito. E aí eu consigo entrar nessa estrutura do cartão de crédito a partir da autorização. Então veja só como é a organização aqui. Beleza, eu disse que não iria entrar nos detalhes de relacionamento entre as classes, ou seja, aquelas setinhas de direção, né, de associação, mas eu vou colocar aqui, eu vou modelar isso, mas sem entrar em detalhes, tá certo? Que existem vários detalhes sobre essas associações aí. Então eu acho que eu apresentando elas agora vai facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, eu tenho aqui uma venda, que a venda ela está se relacionando com quem? Aí eu clico aqui ó, na setinha aqui em cima, nessa linha aqui em cima. Tem vários tipos de linhas, mas como eu falei para vocês, eu vou colocar linha simples, sem tantos detalhes aqui. Então veja, venda se relaciona com quem? Com o cliente, então eu ligo ela ao cliente. Até visualmente fica mais fácil de entender aqui, ó. Então a venda se relaciona com o cliente, e aí eu já vou organizando aqui, né, a posição das classes. Venda se relaciona também, aí eu clico lá novamente na linha, ó, clico na venda, e eu posso soltar o mouse aqui, eu não perco aqui a linha. Venda se relaciona também com item, né? Então já vou colocar aqui o item. Venda se relaciona com quem mais? Com a autorização. Então eu vou colocar a autorização aqui mais próximo. Eu tenho um toque que eu sempre quero deixar retinho aqui essas linhas, essas associações. E aí que mais venda se relaciona com o endereço, né? Então que é o endereço de entrega. Então tá aqui o endereço. Venda se relaciona com só, né? E aí vamos lá. O item ele se relaciona com o livro. Então eu vou clicar lá na associação simples e dizer aqui que o livro se associa com o item, né? E aí futuramente a gente vai entender, quer dizer, fazer da melhor forma aqui essa questão da associação de venda, item e livro. Então um detalhe aqui
bem técnico sobre isso, que não é bem dessa forma que a gente modela, mas vamos deixar lá para frente. Então, o cartão de crédito, ele se relaciona com a autorização, vou colocar retinho aqui. A aquisição, ela se relaciona com a editora e com o livro também, né? Então, já vou deixar essa aqui lá no outro lado para ficar próximo do livro. Então, vou deixar aqui. Ó, veja que eu selecionei os dois. Aí ele selecionou tudo, ó. E aí se eu clicar em cada um deles e arrastar, vem tudo junto. Tá, esqueci de avisar para vocês como é que eu faço isso, né? Então isso, a aquisição, ela tem um livro também, né? A aquisição, ela pode ter uma lista de livros, né? É verdade, ela não é só um livro, né? É uma lista de livros, em uma aquisição só. Então eu posso criar aqui, nesse caso vai ser itens então. Ó, já uma mudança aqui na modelagem, né? Aqui vai ser a List de itens. E aqui vai ser itens, deixar o L maiúsculo, de livros. E aí agora, em vez de se relacionar com o livro, dá um Command D aqui, né? Ctrl D. A aquisição vai se relacionar com o item e com a editora, e não diretamente com o livro. E aí a aquisição tem uma lista de itens, e aí eu posso acessar essa lista de itens, e a partir dela acessar o livro, por exemplo, o autor dele, o preço dele. Veja que o acesso é indireto. Veja só o caminho do acesso. Ó. Eu acesso a aquisição, aí entro no item, e do item eu entro no livro. Então lá na programação, lá no código, a gente faz esse mesmo caminho. Acesso ao objeto aquisição, entra no item dessa aquisição, e do item entra no livro desse item. E aí acessa qualquer informação desse livro. A gente poderia até colocar aqui uma lista de livros, só que ficaria desorganizado, entendeu? Essa organização fica mais enxuta, fica mais objetiva, né? E mais eficiente também. Editora se relaciona com o endereço também, né? Então, vou colocar aqui. E agora eu tenho que descer, subir o livro aqui. Veja só o malabarismo aqui que a gente faz, né? Usuário se relaciona com o cliente, né? E com o funcionário também. Então, vou colocar aqui funcionário desse outro lado e dizer que funcionário com certeza precisa de um usuário. Eu já vou acrescentar aqui o atributo usuário também no funcionário. Então veja que como esse tipo de organização, de estrutura organizacional dos dados, ela é eficiente, né? Porque eu reaproveito as estruturas. Veja que eu estou reaproveitando aqui o usuário também no funcionário. Vou colocar aqui tipo classe usuário, né? Eu aproveitei a estrutura usuário tanto para o funcionário como para o cliente. Então, o meu código ele vai ficar mais enxuto e mais eficiente. Para dar manutenção é muito fácil. Se eu mudar aqui essa senha para password, por exemplo, então essa alteração vai refletir tanto no cliente como no funcionário. Eu não preciso ir lá no cliente alterar para password. Eu não preciso ir lá em funcionário e alterar também para password. Não, só altera em um local apenas. E essa alteração é refletida aonde estiver utilizando essa estrutura. Da mesma forma que em aquisição e em venda. Ó. Eu reaproveitei a estrutura item, que possui um livro, né, uma lista de livros, quer dizer, um livro apenas, cada item. Eu aproveitei essa mesma estrutura tanto para venda como para aquisição. Eu não precisei repetir essa estrutura de dados. E que mais, que mais? Deixa eu ver aqui. O meu carrinho, né? O meu carrinho, eu posso ligar ele também a itens, mas eu vou deixar, como eu já falei, né? Eu vou deixar ele aqui de lado, depois a gente pensa nele. A princípio eu posso até remover ele aqui do diagrama, né? E não do modelo. Vou deixar ele apenas aqui no meu modelo. E essa barra aqui também, pessoal, vocês podem estar diminuindo, ó. Pode estar removendo ela nessas setinhas aqui em cima. Tanto para expandir de volta, como para estar movimentando ela, ó, o tamanho dela. No meu caso aqui fica melhor se eu minimizar ela. Assim fica melhor. E aí para salvar esse documento, você vem aqui nesse disquetezinho, salvar, ou no menu File, Save ou Save As a primeira vez, né? Tanto faz. Ou Ctrl S, e aí você escolhe onde é que quer salvar. Vou salvar aqui em Downloads, por exemplo. Vou dar o nome de Projeto Levi, salvar.
Pronto, então perceba aqui em cima que ele já mostra o local onde está salvo. No meu caso, usuários, Eliomar, downloads, e aqui o nome do projeto com a extensão .asta, sem um H no final. Então a extensão para esse tipo de arquivo é .asta. Logo, só vai ser compatível com o programa Asta, né, esse documento. Então se eu estiver fechando aqui, se eu fechar o documento e quiser abrir novamente, deixa eu fechar ele aqui totalmente, né, vou em arquivo, close, e aí ele fecha totalmente, eu não tenho nada aqui. E aí para abrir, se você primeiro abrir o Asta, né, você pode vir aqui em File, Open, ou então já no símbolo aqui de atalho para abrir, né, esse símbolo aqui. E aí clica no documento, .asta, tá vendo? Open. E aí perceba que ele não vai abrir de cara aqui o diagrama, ele só abre nessa lateral aqui nessa barra a estrutura, ou seja, só o modelo. E aí para que você abra o diagrama é só dar 2 cliques aqui na partezinha do diagrama. 2 cliques e aí ele abre novamente. Então muitos a primeira vez, quando vai abrir o documento a primeira vez, né, se depara com essa tela, no meu caso está azul, mas quem tem o Windows a tela aparece escura aqui, preta, e aí já me pergunta logo, oh, professor, não está abrindo o documento, não abre. E aí quando vai perceber é só dar 2 cliques aqui, simples assim. Pronto, e por último, para finalizar aqui, falta muita coisa ainda, mas eu vou deixar para as próximas aulas. A gente pode exportar esse desenho, a gente pode exportar esse modelo, esse diagrama. Como é que faz para exportar? Existem 2 formas, basicamente. Uma é selecionando tudo, ou Ctrl A, botão direito em qualquer lugar, em qualquer classe, e vai na opção Copy to Clipboard, ou copiar para outro local, né? E aí ele diz, ó, que vai salvar como um PNG, essa imagem. Ok. E aí eu posso ir, por exemplo, aqui no Word, né? Ou em qualquer outro editor de texto que você prefira e colar. Ctrl V, ó. Aí ele já traz como figura aquele meu diagrama. E aí eu posso entregar isso para o professor, né, no meu trabalho. É assim que vocês vão me entregar os exercícios, beleza? Outra opção também é vir aqui nas ferramentas, no menu Tools, que é ferramentas, vir na opção Export Image e escolher, ó, Current Diagram e escolher qual tipo você quer. Se quer SVG, que é o tipo mais de qualidade, né, principalmente se precisa para Photoshop, essas coisas, ou PNG, que é o tipo mais simples. Clica aqui em PNG e aí ele vai mostrar a opção para você salvar no computador. Eu vou salvar aqui, por exemplo, em Downloads, dar um nome qualquer para essa imagem, diagrama de classes, projeto Levi, né? Livraria. Salvar. Pronto, se eu for lá em Downloads, ele vai estar aqui, ó, diagrama de classe projeto Levi. E aí eu posso copiar isso aqui e salvar onde eu quiser. Também que ele não vem com tanta qualidade assim, mas já ajuda bastante, né? Se quiser mais qualidade é só salvar naquele outro estilo lá que eu falei, que é o SVG. Então é isso, pessoal, uma ferramenta completa, que é o Asta. Infelizmente só está disponível para desktop, mas como eu falei para vocês, quem tem celular pode utilizar o Lucidchart, pode baixar aí na Play Store, né? Ou para quem tem iPhone pode baixar também aí na Apple Store. E se você também quiser modelar com outra ferramenta, mesmo que tenha computador, programar com o Lucidchart ou as outras online, você acha melhor trabalhar com seus colegas, com sua equipe de forma online, colaborativa, né? Você pode utilizar as outras ferramentas também, não tem problema, mas vocês vão perceber que o Asta adianta muito a nossa vida. Vocês vão perceber isso, mas testem para ver. Até recomendo que teste tanto o Asta como essas outras ferramentas também. E aí na próxima aula, pessoal, já vou estar mostrando para vocês como é que a gente traduz esse diagrama aqui, esse modelo, para código. Eu já vou estar mostrando o código em Java para vocês, que é o modelo do código, né? Como eu falei para vocês, o nosso foco nessa disciplina é nesses 2 níveis aqui, o nível lógico, que é o que a gente está modelando agora, e o nível físico, que é na próxima aula que a gente vai passar esse modelo já para o código, tá certo? Fazer o código em Java, que o nível físico, né, ele é ligado a paradigma e à tecnologia. No caso, a nossa tecnologia vai ser Java e o nosso paradigma vai ser orientado a objetos. Então, o código estrutural a gente vai ver na próxima aula e as melhorias do modelo lógico, que é o diagrama de classes, a gente também vai ver na próxima aula, nas próximas aulas, né? E o modelo ER do modelo lógico, do nível lógico, vocês vão ver isso na disciplina de banco de dados e aí não é nessa disciplina que vocês vão ver, tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante aí a modelagem, como é que se pensa, né, na hora que a gente modela. Eu meio que quis passar para vocês assim a visão, né, da simulação como acontece no mundo real.
Então, se você tem dúvida ou tiver dificuldade de como tá baixando o Asta, tá configurando a licença e instalando o Asta, eu estou deixando aí um link na descrição do vídeo e também aqui direto no vídeo, onde eu vou estar ensinando a como fazer esse procedimento. E se você tiver apenas celular, eu também vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link da aula de como utilizar o Lucidchart tanto pelo celular quanto pela plataforma web. Então vejo vocês na próxima aula.